Valeu, gente. Voltamos em mais uma entrevista exclusiva aqui no nosso canal do YouTube. E hoje o nosso convidado especial é Nilton Moraes, empresário, 71 anos, torcedor do Náutico, conselheiro, que está aí encabeçando uma das chapas da eleição do Conselho do Clube Náutico Capibaribe. Como você já está sabendo, o executivo do Náutico não terá bate-chapa, Edno Melo será candidato único, mas na eleição do Conselho Deliberativo, o Estatuto do Náutico é diferente, teremos aí 3 chapas. Alexandre Carneiro, que tem o apoio do presidente do Náutico, Edno Melo, Rafael Gazanel, o eterno prefeito dos aflitos, o homem responsável aí por praticamente 2 reformas no estádio Elado de Barros Carvalho. E tem a chapa de conselheiros também do convidado de hoje, Nilton Moraes, que bate um papo conosco agora no nosso canal do YouTube. E eu pergunto, por que vai ter bate-chapa nessa eleição do Conselho do Náutico, Nilton? Primeiro eu gostaria de explicar que houve uma mudança no Estatuto, e eu fui um dos membros que elaborou a reforma do Estatuto, onde deixou de a chapa que ganhar era levar tudo. Então não existe, na verdade, uma chapa vencedora. A eleição é como é hoje uma eleição de deputados, de vereadores, onde há uma proporcionalidade em função da quantidade de votos de cada chapa, no caso na política de cada partido. Então, por exemplo, se uma chapa tiver 50% dos votos, outra 30% e outra 20%, 50% dos conselheiros serão daquela primeira chapa, 30% da segunda e 20% da terceira. Desde que a chapa tenha pelo menos 10% dos votos, para que ela tenha alguma representatividade. É como se fosse um quociente eleitoral. Então não existe, na verdade, chapa de oposição e chapa de situação. Na chapa, na verdade, eu estou coordenando uma chapa. Eu não sou líder de chapa, nem vou ser candidato à presidência do Conselho. Simplesmente alguém tinha que conduzir esse processo dentro da chapa e eu assumi esse papel. Mas na minha chapa tem várias pessoas que colaboram com a atual gestão. Um exemplo é João Caldas, que foi um baluarte aí na parte de arrecadação de bichos de todos os jogos do Náutico, na Série C, e que está na minha chapa. Inclusive, um candidato ele pode estar em mais de uma chapa. E até para esclarecer, eu cheguei a chamar gente que eu sei que não vota na minha chapa, que vota na chapa de Alexandre Carneiro, outros votam na chapa de Rafael Gazanel. Então, eu não considero sequer que são meus adversários. Certo? Nós somos competidores, mas não adversários, porque todos, no meu entendimento, estão olhando o que é melhor para o Náutico. E por que se a gente fosse oposição, teria lançado alguma chapa para o Executivo. Mas entendemos que o Executivo teve sucesso no futebol, trouxe a volta aos aflitos, e a torcida, que é o mais importante, a torcida está satisfeita com o trabalho deles. Não, nada mais justo do que ele dê continuidade ao trabalho que vem realizando. No entanto, o conselho não é para ser um conselho subserviente ao executivo. O conselho é um poder independente, é um poder que tem, por obrigação, fiscalizar também o trabalho do executivo, ver se o estatuto está sendo cumprido fielmente e, eventualmente, colaborar, mas também fazer críticas. E hoje a gente não vê isso no clube. Nós temos hoje, infelizmente, um conselho completamente subserviente. E isso não é papel de um conselheiro. Eu entendo que um conselheiro ele tem que agir da mesma forma, seja o presidente do executivo o seu filho ou um desafeto seu. Ele tem que ter a mesma postura, ou seja, olhar sempre o que é melhor para o Náutico. Gazanel é um exemplo, né? Um grande alvirrubro que acredito que nunca foi oposição no Náutico. Exatamente, sem dúvida nenhuma. E Rafael, inclusive, na minha opinião, é o grande responsável por essa volta aos aflitos. Foi ele quem conseguiu o investidor, foi ele quem montou o modelo de remuneração do trabalho do investidor, do gasto, e eu acho até que não tem tido o reconhecimento merecido. Então, eu estou falando isso de uma chapa concorrente minha, mas não é adversário meu, como também a chapa de Alexandre Carneiro. Inclusive, tem várias pessoas que estão na minha chapa, que estão na chapa dele também. Então, o que acontece? Eles estão tentando, o Executivo está tentando nos colocar como oposição, e a gente não é oposição. E entendo também que não é bom
um conselho nem totalmente subserviente, como é o atual, nem totalmente radicalizando as posturas e sempre fazendo uma oposição sistemática. Um conselheiro ele tem que ser uma pessoa equilibrada, de bom senso, e que procure sempre ver o que é melhor para o Náutico. Qual a sua previsão, Nilton Moraes, de votos nessa eleição do Conselho do Náutico? Eu tenho uma estimativa de 1.500 pessoas, 1.500 votantes. Né? A minha estimativa é essa. E aí vai ser a distribuição. Veja o seguinte, eu coloquei apenas 90 candidatos na minha chapa. O Conselho poderia ter até 270 eleitos. Então, dentro dessa linha, e considerando que 5 são comuns a todos, que é todas as chapas, que são os 5 membros da comissão eleitoral. Então, no máximo, né, que, contando com esse pessoal, eu teria 1/3 do Conselho, dos 270, ou seja, elegendo os 90 da minha chapa. Então, eu fui muito seletivo também nas pessoas, por temperamento, por espírito de equipe, assim, não ser uma pessoa rancorosa, uma pessoa que esteja sempre buscando o bem do Náutico. E se você olhar os nomes da minha chapa, que eu posso até passar para você, você vai ver que são todas pessoas que contribuem com o Náutico e que dedicam muito ao Náutico, se dedicam muito, ajudam muito essa gestão. Então, eu não vejo nada, não aceito essa pecha de ser oposicionista. Aquela tradicional pergunta de quem quer ganhar a eleição. Por que o torcedor, o sócio do Náutico, deve votar na chapa de vocês? Exatamente pela importância do trabalho de fiscalização. Eu vou dar um exemplo. O balanço do Náutico, ele é um balanço muito pobre de informação. Certo? Pobre e ruim. Porque, por exemplo, o passivo do clube subiu de um ano para o outro, ou seja, do ano 2017 para o ano 2018, 118 milhões de reais. E não tem nenhuma explicação a respeito disso. Isso é o quê? Isso é questão trabalhista, isso são impostos, foi a perda do Profut, são empréstimos. O que é que representou isso? Teria que estar, inclusive, de alguma forma, com alguma discriminação. Não é feito. Inclusive, ele mistura numa rubrica só empréstimos com financiamentos, com impostos, com outras coisas, sem discriminar. O futebol, que se falou também que no ano passado a folha custava 200 mil, está lá no balanço, no ano gasto de 10 milhões e 600. Se você considerar que nós terminamos de jogar em setembro, isso dá quase 1 milhão por mês. Evidentemente não é só salário, não é só o gasto com atletas e comissão técnica. Mas, evidentemente, também não tivemos uma folha de 200 mil reais, como é apregoado. Na parte de receita do clube, o item que tem de maior receita é outras receitas. 7 milhões e 600 ou 7 milhões e 700, não me recordo bem, o que é também sem nenhuma explicação. Então, seria papel de um conselheiro, qualquer conselheiro teria obrigação de pedir explicações a respeito disso. Isso não é fazer oposição ao clube, isso é ser alvirrubro, ser torcedor do Náutico e querer explicações até para responder a pergunta de fora. Eu acho que eles tiveram tanta vergonha que retiraram isso do site do clube. Não está lá mais publicado, mas eu tenho todos esses dados porque salvei quando foi publicado. Então, vários itens do estatuto também não são respeitados. Um exemplo, todo jogador oriundo da base que for vendido, 10% tem que ir para o CT e 10% para a base. Isso também não é honrado. Eu estou dizendo isso até porque eu conheço bem o estatuto, porque eu fui um dos membros que elaborou o estatuto. Então, essas coisas e várias outras coisas. Todo atleta da base, o contrato, uma cópia do contrato tem que ir para o conselho. E o CT está num estado, assim, pelo que eu sei, de abandono. Então, essas coisas, você cobrar isso, pedir que as coisas sejam cumpridas, é obrigação do conselheiro. O conselheiro ele tem a obrigação de fazer com que o clube navegue bem. Ele não pode ser só o futebol. A gente perdeu o Profut, né? Nós perdemos o Profut. Por quê? Por atraso de pagamento. O conselho também, o executivo teria que, por obrigação, no mínimo, a cada 3 meses, apresentar um balanço do clube, da situação do clube, até para o conselho ver como é que pode ajudar. Então, isso
fosse meu filho o presidente, ou fosse um desafeto meu, eu teria por obrigação de cobrar isso e cobrar explicações. E não estou sendo, em absoluto, com isso, um opositor ao clube. E isso foi o que eu, no meu caso, e digo a você que é a postura também, de que será das pessoas da minha chapa, de trabalhar dessa forma. Ô Newton, todo presidente, campeão ou não, ele tem acertos e quando ganha alguma coisa tem mais acertos que erros, mas ninguém é perfeito, existem também erros de gestão. Na sua visão, quais os erros de gestão de Edno Melo? Como eu estava falando, no futebol nós tivemos sucesso. Em outras áreas, como você bem falou, há falhas. Embora a gente saiba que é muito difícil a gestão de impostos, tá? Mas isso aí que eu falei em relação a impostos, em relação à rescisão de funcionários, se diz que está se honrando com tudo, mas não é verdade. Está aí Lorival com questão trabalhista, Gena saiu super magoado, pedindo para não ser velado no clube. Então, vários funcionários que foram demitidos também procuraram a justiça, porque não se fez nenhum acordo. Então, não é verdade também que o Náutico tem 15 mil, nem 13 mil sócios, nem que se recebeu o clube com 1.800 sócios. Na eleição passada, e aí eu posso até lhe passar também esses dados, pelo site até, existiam 3.620 sócios aptos a voto. Para ele estar apto a voto, ele tem que estar com as 6 últimas mensalidades em dia, ele tem que ter mais de 1 ano como sócio e ter mais de 18 anos. Então você não tinha menos de 5 mil sócios em dia. E na última relação que o publicou, tem 3.700 e alguma coisa, ou seja, 100 sócios a mais do que na relação anterior. É evidente que nós temos hoje uma quantidade maior de sócios, mas não é esse disparate que se diz. Então era preciso que a gente não sabe quanto está se arrecadando com sócio, as coisas, vou dizer algum absurdo, que aí é em relação ao próprio conselho. Existe um conselheiro, por exemplo, emérito e benemérito, Aníbal Freitas, ele é emérito como atleta, né, está como atleta amador, e benemérito como colaborador do clube, como gestor. E esse cidadão, esse amigo nosso, ele precisou ter uma notificação extrajudicial para ter o direito de falar no conselho, porque não deixavam ele falar. Exatamente pelo caráter de subserviência que tem o conselho atualmente. Então não se pode fazer uma cobrança, não se pode fazer uma crítica, como se isso fosse alguma coisa que estivesse querendo prejudicar a administração do clube. Uma boa explicação essa, né? Não tem candidato ainda. É uma eleição para conselheiros, depois é que sai o nome do candidato à presidência do conselho, né? Nessa etapa, nós vamos eleger os conselheiros. Em janeiro, no começo de janeiro, então o conselho, ou seja, os conselheiros elegem a mesa diretora do conselho. Elege o presidente, elege o vice, elege o primeiro secretário e elege o segundo secretário. Então, essa é uma segunda etapa, onde pode ter 2, 3, 4, 5 candidatos. Valeu, gente! Nosso convidado de hoje foi Newton Moraes, conselheiro do Náutico, que vai participar dessa eleição do Conselho Deliberativo do NAUTICO.